Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem está falando é a Simone Felic. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar para vocês como ter suculentas vermelhinhas. Hoje é segunda-feira pela manhã, são praticamente 11 horas da manhã, eu estou gravando esse vídeo para postar na terça, porque nessa semana eu tenho uma meta de estar postando vídeo todo dia, essa semana todinha. Espero que vocês gostem, tá bom? E aí eu vou estar dando dicas, mostrando as minhas plantinhas aqui no jardim, lá no quintal. E aí eu vou estar falando um pouquinho do que tem funcionado aqui para ter suculentas vermelhinhas como o meu Cuspidatum. Olha só que lindeza que tá essa planta, gente do céu, tá muito linda, né? E sem enrolação, vamos falar o que tem dado certo aqui para colorir e deixar as suculentinhas vermelhas. A primeira coisa que você tem que fazer e que eu tive que fazer aqui foi expor a plantinha ao ar livre. As plantinhas que eu cultivo sob o telhado transparente, elas não ficam tão coloridas como as que tomam sereno, então ela precisa estar necessariamente exposta ao ar livre para poder colorir. Algumas são verdes, então você, por mais que estresse elas não colorem muito. Pelo contrário, as rosetas diminuem de tamanho, assim como essas gibifloras aqui. Eu tenho umas que estão mais estressadinhas que essa daqui, por exemplo, eu tenho uma num vaso menor e aí ela fica mais amareladinha. É dessa forma que ela fica no estresse. Então daí você tem que ir observando qual é a tonalidade de cor que mais a sua plantinha vai ficar quando ela é estressada, porque nem todas ficam vermelhas, mas muitas ficam vermelhas. Assim como essa plantinha aqui, ó, eu mostrei para vocês, né? Esse vasinho, eu acho que em shorts, que eu ia estar fazendo a poda das minhas crassulas variegatas. E ela tá linda, linda, linda. Olha só, essa crassula aqui eu fiz a poda, replantei aqui junto com essa crassula que é mais verdinha. Olha aqui, ó. E mesmo assim, ó, ela tá um pouquinho avermelhada as pontinhas. Então, o principal fator aqui no meu jardim, como eu moro no sul, é o frio, para poder deixar as suas plantinhas coloridas e vermelhinhas. Algumas ficam amareladas numa tonalidade mais amarelinha, como a crassula sarmentosa, e aí a parte amarelinha vai ficando vermelhinha. É uma planta incrível a sarmentosa também, que está sendo cultivada ao ar livre. Olha só, deixa eu dar um foco aqui, porque o sol tá forte. Apesar de estarmos com 17 graus, nesse final de semana, no sábado, acabou fazendo na madrugada de sexta, na madrugada de sábado, 9 e 10 graus na madrugada. Então, o frio é o principal fator para deixar as suas plantinhas assim, ó. Tá vendo como ela tá lindando? Olha que coisa mais incrível, gente do céu, com esses contornos vermelhinhos. Olha que linda! Essa daqui é a Aqua Blanca, uma echeveria que está sendo cultivada o inverno todinho aqui ao ar livre. Na verdade, eu trouxe praticamente quase todas as minhas suculentas para cultivar aqui ao ar livre. E também para você ter plantas que fiquem vermelhas o ano todo, seria interessante você procurar obter mudas que já têm uma certa coloração vermelha. Então, deixa eu mostrar essa colorida aqui que tá incrível, que essa daqui, quando você adquire, dificilmente você vai estar adquirindo essa planta nessa cor. Essa daqui é a crassula Capitella Campfire. Aí ela praticamente você vai estar adquirindo ela verdinha.
Mas com o estresse do frio, muita exposição solar, ela fica dessa forma. Então o interessante seria estressar ela, principalmente na época do inverno, para ela continuar na primavera e verão com essa coloração. Às vezes o sol muito forte, que aqui no último verão chegou a quase sensação de 50 graus, as plantas ficam amareladas. Então o estresse correto para a sua planta seria o estresse do inverno e meados de outono. Aqui eu tenho uma calanque que também fica vermelhinha. Aqui as mudinhas também ficaram vermelhinhas. Olha só que coisa mais linda, gente. Todas estressadas pelo frio e pelo sol aqui do jardim. Aí eu vou deixar a dica dessa plantinha aqui, que é uma planta maravilhosa, uma suculenta que você pode estar cultivando no outono e inverno ao ar livre, porém ela não suporta muita chuva. Essa daqui é a Echeveria Diamond State. A planta mãe eu fiz a poda, replantei e ela acabou definhando até morrer. Aí eu fiquei com essas 3 mudinhas que estão no tronco. E tem umas outras que estão menores no tronco ali, até tenho que fazer uma limpeza das folhas secas. Vou estar fazendo uma adubação para ver se essas mudas crescem mais. E essa é uma indicação de planta que você vai ter, que ela vai ser sempre vermelha. Então, independente de você estressar ou não, tem plantas que você já pode estar adquirindo que é vermelha naturalmente. Essa daqui é uma muito bonita, mas é difícil de cultivo, então eu aconselho você estar cultivando ela do lado do telheiro da casa, né, no beiral, ou então se você tem um telhadinho transparente, seria indicado você estar protegendo um pouco ela do excesso de chuva, porque ela dá olho negro. As folhas vão descartando de fora para dentro, até a roseta ficar, bem pequenininha. É uma planta maravilhosa, muito, muito linda e que eu acho que vale muito a pena você testar o cultivo. Mas difícil cultivo, tá? Aqui eu quero deixar essa dica dessa plantinha aqui, ó, que ela é um laranja. Essa planta aqui é magnífica. Esse aqui é o Sedum Adolphi, vulgo Nussbaumeriano, que está em floração. Esse daqui ainda não abriu, esse daqui está abrindo já algumas flores. Olha só que lindeza que é essa planta, uma planta incrível, maravilhosa e que ela fica assim o ano inteirinho. É uma planta fácil de cultivo, você consegue muitas mudas através da poda e a coloração se mantém o ano inteiro se você continuar dando 6 horas de sol para ela, que é o que ela está tendo aqui no meu jardim. Aqui ela está tendo, na verdade, 8 horas de sol direto, desde a manhãzinha cedo ela começa a receber bastante sol, assim como o Golden Glow também, que é uma planta fácil de cultivo e que fica assim, ó, com as pontinhas avermelhadas. Então, quando você compra, às vezes, as suculentas, algumas vêm sim estressadas e vermelhinhas, mas outras não. Então, você tem que ir adaptando, aumentando a quantidade de sol aos pouquinhos, para ver se ela fica colorida ou não. E aí, deixa eu mostrar essa daqui, ó. Essa calanque aqui é muito fácil de cultivo, elas adoram o sereno para ficarem estressadas e vermelhas. Essa outra que é a longiflora, ela já não fica tanto. Esse vasinho eu refiz agora no inverno com o dedinho de moça, né, o burrito, acho que é o burrito. E aqui é a longiflora e essa daqui, se eu não me engano, as sexangulares, que são plantinhas. Olha aqui o verso dela, todo vermelhinho. Aqui eu tenho outro vasinho dessa plantinha aqui que é maravilhosa. Eu amo plantinha que fica colorida dessa forma. É a minha preferida, é a minha cor preferida para estar dando uma cor, assim, um realce no jardim, que é o laranja e o vermelho. Aí também você pode estar adquirindo híbridas que são fáceis de cultivo, que também ficam vermelhas, assim como essas aqui que eu estou mostrando para vocês. Muito, muito lindas,
fáceis de cultivar, e as minhas híbridas elas estão sendo cultivadas o ano inteirinho aqui ao ar livre no jardim. No começo, quando eu adquiri, uma mudinha só, eu cuidei muito dessas mudas e acabei cultivando sim sob o Eternite transparente, mas depois eu fui testando o cultivo aqui no jardim e percebi que elas estavam aceitando muito bem. E a coloração está muito, muito bonita. E aqui no jardim, essas plantinhas que eu estou mostrando para vocês, eu vou estar deixando primavera, verão, o ano inteirinho aqui sendo cultivadas aqui. Muito fofinhas. Aqui eu tenho outra plantinha que a gente fez o replante junto. Ela é uma arvoreta, ela fica verdinha. Ela vem verdinha, né, para sua casa, mas depois ela acaba ficando bem colorida ao ar livre com o sereno. Às vezes de manhã eu venho aqui e a plantinha tá bem molhadinha de sereno. Até teve épocas, faz uma semana, 2 semanas atrás, que eles até tiveram que cancelar voos aqui no aeroporto de Joinville por causa da cerração tão forte que desceu aqui. Então, nesses dias as minhas plantinhas ficavam completamente molhadas do sereno e elas ficaram muito, muito coloridas e aceitaram muito bem o cultivo ao ar livre. Mas, claro, você tem que ir testando quais gostam de estar sendo cultivadas ao ar livre, porque nem todas vão gostar. Aí assim, o sinal que você tem que perceber na sua plantinha, deixa eu até tirar esse vaso aqui para mostrar para vocês, que ela tá linda, olha só, olha que coloração que tá. Então o sinalzinho que você tem que observar na sua plantinha para notar se ela realmente está aceitando o cultivo ao ar livre é as folhas. Você tem que olhar se não está aparecendo muita mancha preta nas folhas da sua suculenta. Se você está insistindo num cultivo ao ar livre, a sol e chuva, principalmente primavera e verão, e as folhinhas começam a ficar preta, é fungo, gente, então tem que fazer o tratamento. Eu uso aqui o Forte Fungicida e o Floran Garden, mas você pode estar usando também outras marcas aí que são boas também, só não são tão famosas. Então observe se não está aparecendo folhas pretinhas demais, igual a minha aqui, ó, ela está perfeita. Mas claro, também estou contando com o inverno, que é o período mais fácil de eu estar cultivando as minhas suculentas ao ar livre. As híbridas você pode sim estar cultivando ao ar livre, porque elas são bem fortes, bem generosas para dar muda, aceitam o cultivo ao ar livre. A única coisa mesmo que eu acho que você deveria fazer é botar uma tela sombria, tipo sol muito forte. Olha só que lindeza, totalmente vermelha. Tá um luxo. Olha só essa outra aqui, gente, totalmente ao ar livre. Lindas, lindas, lindas. Então observa, se a tua planta no decorrer do ano, quando tiver épocas de chuva intensa e começar a aparecer muita folha pintadinha de preto, descartando folha, é porque ela não está aceitando muito bem o cultivo. Aqui nessa minha crassula eu tenho, ó, folhinha preta aqui, ó, folhinha preta ali, ó. Então é uma planta que ela gosta muito de ser cultivada ao ar livre, mas ela não aceita muito bem o excesso de chuva. Mas dá sim para você cultivar quando chove 1, 2 vezes na semana. Agora, quando dá aquela época de chuvarada, é interessante você estar recolhendo e também fazendo a manutenção rotineiramente com sulfato de cobre, porque quando chove bastante não vai ter problema de estar queimando a planta, até porque vai estar chovendo, né? Então seria interessante estar mantendo as manutenções rotineiramente da aplicação do sulfato de cobre, que é um preventivo de fungos. Então essas são as dicas de como você ter suculentas vermelhinhas, claro, adquirindo plantas que já são naturalmente vermelhas, como as da Diamond State que eu mostrei para vocês.
e às vezes elas vão vir vermelhinhas e vão acabar desbotando no seu cultivo. Então significa que elas estavam sendo cultivadas num tanto de sol que você, quando chegou em casa, não conseguiu dar a quantidade de sol que elas estavam recebendo no local onde elas foram produzidas ou no local onde elas estavam sendo vendidas. Então seria interessante você já, às vezes, quando você vê uma suculenta bem colorida, já colocar ela numas 3 horas de sol, para daí ir observando. E às vezes eu já tive suculenta que eu comprei colorida e que eu botei a 3 horas de sol já direto e ela aceitou muito bem, mas você tem que ir observando, tá? Tem que ir notando se a planta está aceitando bem aquela quantidade de sol. Quando elas vêm muito verdolengas, aí é complicado, aí você tem que ir habituando ela um pouquinho mais, com mais prudência, mais devagarinho ao sol, para que não cause queimaduras. Aqui no outono e inverno eu não faço adaptação, eu coloco direto no sol e elas aceitam muito bem, porque aqui a gente tem um sol mais fraco no inverno, apesar de que nesse ano o sol foi um pouquinho mais forte em alguns dias e ele acabou queimando no outono, que ele ainda estava muito quente, ele acabou queimando algumas plantinhas, mas elas já se recuperaram. E se eu for olhar agora, eu nem lembro direito qual exatamente que se queimou. Então, era isso que eu queria estar mostrando para vocês, espero que vocês tenham gostado. Vou estar fazendo vídeo a semana inteirinha para vocês, dando atualização do meu jardim, dando dicas de cultivo, conversando aqui com vocês e espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Espero que Ele permita eu estar fazendo vídeo todo dia nessa semana aí para vocês. Espero vocês aí se inscrevendo e deixando seu like. Tchau!